Opa, beleza? O papo hoje aí vai ser sobre a JNA e o Kiko. Essa semana eu bati um papo bem legal aí com o Nelson, o N de JNA. Ele me passou bastante informação e foi muito bom escutar direto dele, para eu poder passar para vocês aí a verdadeira história contada pelo cara que foi o fundador da firma. Então acompanhe a história aí que é bem legal. Ele começou a contar a história para mim, para ele tudo começou em 83, mais ou menos. Ele não tinha bicicleta, mas ele já percebia que estava acontecendo alguma coisa, que tinha um pessoal andando de bike nas pistas, né? E ele tinha um relógio G-Shock. Ele pegou esse relógio e trocou com um rapaz ali perto ali da casa dele. Ele trocou por uma Caloi Cross, aquela primeira, a CC1, a geração 80, né? Aquelas que vinham em laranja, amarela, vermelha. Foi a primeira bike dele. Ele pegou essa bicicleta e já foi rapidinho para a pista, né? Porque ele via o pessoal, ele queria fazer também, né? Pegou lá, viu a molecada pulando rampa, correndo e tal. E ele foi já querer se meter no meio da galera, já tomou um puta de um capote, se arrebentou todo. Mas mesmo assim ele gostou, ele não desistiu não. Ele continuou indo para a pista e tal, vendo o pessoal pedalar, correr, e ele queria correr também. Só que ele começou a perceber que tinha uma diferença da bicicleta dele para a bicicleta dos caras, assim, dos caras que andavam mais. Ele viu que as bicicletas eram não só mais bonitas, como mais leves, a solda das bicicletas eram bem melhores. Ele já era um cara que observava muito esse tipo de coisa. Ele sempre teve essa veia de especular, de perguntar, de procurar, de querer saber. E ele viu que a bicicleta dos caras era diferente. Aí que ele foi ver que eram bicicletas importadas, eram as Headlines, as GTs e tal. Ele percebeu que tinha alguma coisa de diferente nelas, né? Aos pouquinhos ele foi percebendo, entendendo o que era. Ele conseguiu comprar algumas revistas importadas, aí começou a perceber que o ângulo das bicicletas eram diferentes e tal. E ele falou, caramba, mas isso aí é muito caro. Como era um cara já bem engenhoso, ele já teve a ideia, falou assim, não, vou fazer um quadro pra mim, cara. Se tem gente que faz, eu também faço. Foi pesquisar como é que funcionava a questão de soldas, né? Por que a solda da bicicleta dele era tão diferente da solda da bicicleta dos outros e tal. Só que ele foi perguntar pro pessoal errado, ele foi nos funileiros, né? E ele via os caras usando solda maçarico, né? Aquela oxiacetileno, via usando aquela solda elétrica. Ele ficou meio com medo dos maçaricos, porque usa gás e tal. E ele falou assim, bom, eu vou começar a fazer os meus quadros com solda elétrica. Eu vou me aventurar nisso daí. Aí passou um tempinho, ele conseguiu comprar a primeira solda dele. Ele comprou uma Isab, uma soldinha elétrica, que pesava aí seus, sei lá, uns 40 quilos, e ele comprou essa máquina de solda e trouxe num busão, trouxe no ônibus, colocou um peso do caramba, tal, para conseguir chegar com essa máquina de solda até na casa dele. Isso já para 1984. Ele, na casa dele, ele só tinha uma bancada, um esmerilzinho simples, um arquinho de serra e uma furadeira. A bancada dele nem tinha morsa nem nada. E ele foi pesquisar aonde que ele iria conseguir os tubos. Como que ele ia conseguir os tubos que ele precisava. Ele foi e pegou as páginas amarelas, não existia internet, não existia o Google, né? Ele pegou as páginas amarelas, viu lá as empresas que vendiam tubos e tal, e sem entender muito, pegou e começou a ligar pro pessoal. Aí os caras falaram, não, peraí, cara, não é assim. Aqui a gente só vende uma quantidade X de tubos, que era muito tubo para ele, no caso, né? Ele queria fazer um quadro. Ele queria fazer um quadro para ele. E a pessoa tinha que ter firma, tinha que ter empresa, tinha que ter CNPJ. Aí ele falou, não, caramba, puta, como é que eu vou fazer, cara? Eu quero fazer um quadro para mim. Como é que eu vou fazer? Ideia. Vou no ferro velho. Chegou no ferro velho e foi procurar uma base, como é que ele iria começar para fazer esse quadro dele. Ele achou o quadro de uma BMX Pantera e achou também uns tubos, uns canos lá, mais ou menos na medida que ele queria, na medida parecida com as bike gringas que ele via. Catou ali e foi para casa, pagou ali uma merreca, uns centavos ali no ferro velho e foi para casa dele. Aí ele chegou lá, ele aproveitou do quadro Pantera o que ele queria a gancheira traseira, tal, o tubo ali de baixo ali do chainstay, e ele falou assim, puta, essa gancheira redonda não dá, né, cara? Ele foi lá, começou a limar, deixou mais quadradinho e tal, pegou os outros tubos, foi cortando, aí em cima da bancada dele ele montou, mediu, falou, puta, é isso aqui mesmo, agora eu vou soldar. Aí ele se ferrou, tentou e soldava, segurava aquela máscara e tal, e a solda, ele falando que cada vez ficando pior, levou 3 dias para soldar o quadro. Você tem uma noção do que é isso? O cara levar 3 dias para soldar um quadrinho? A solda ficou horrível, ficou aqueles
bolo de solda e tal. Aí ele pegou e foi esmerilhando e limando aquela solda. Foi lá, esmerilhou, limou, passou uma massinha ali para deixar a solda com uma carinha melhor. O pedacinho do quadro Monarch que ele acabou usando no quadro dele era de um quadro cromado. Então aquele pedacinho cromado ele continuou, deixou cromado, isolou e pintou o resto de preto. A massinha foi para dar uma disfarçada nas soldas horríveis que ficaram. Jogou uma tinta preta, montou a bicicleta dele, pau, foi pra pista com a bicicleta, mostrar pra galera como é o primeiro quadro que ele tinha feito. Assim que ele chegou lá na pista, qual foi a maior surpresa dele? O pessoal gostou do quadro, cara. Aquele trambolhão que ele fez, o pessoal gostou. Gostou e começaram a perguntar se ele fazia. Aí falou, pô, mas isso aqui eu fiz pra mim, eu não fiz pra vender e tal. Não, quanto que fica. Aí ele chutou um preço lá, tipo, metade do preço de um quadro gringo, cara. E não é que o cara aceitou? O cara falou, não, beleza, eu quero um. Ele falou que não lembra quem foi esse primeiro cara que comprou esse quadro dele, mas que o cara aceitou. Aí ele foi lá e começou a fazer o quadro pro pessoal. Como ele já acompanhava as revistas gringas ali, ele começou a tomar gosto pelo freestyle. Ele começou, pô, não é bicicross que eu curto, eu gosto do freestyle e tal. Ele fez pra ele um quadro estilo freestyle, uma cópia ali entre raro, entre GT, ele fez uma coisa assim, parecido com isso. Depois, ele já tinha feito ali já uns 10 quadros, pelo que ele me passou, ele já tinha feito ali uns 10 quadros por encomenda pra galera, mas assim, tudo desse jeito. Feito na bancadinha dele lá, com arquinho de serra, pegando o quadro ali, pegando o resto de bicicleta no ferro velho. Ele falou inclusive que já usou até Caloi 10 para fazer os quadros dele. Foi aí lá para entre 85 e 86 mais ou menos, ele conheceu os irmãos na pista, né, de bicicross. Ele conheceu os irmãos Júnior e Adrian. E os caras, né, já estavam acompanhando, vendo ali os quadros dele, e falou, cara, a gente pode transformar isso aí num negócio legal, cara. Então, se a gente fizesse uma sociedade aí e começasse a produzir um quadro pra galera. Esses dois irmãos, eles tinham um local, eles tinham um espaço, tipo um galpãozinho, e eles também tinham um pouquinho de dinheiro. Não eram ricos, mas tinha ali um pouquinho de dinheiro, coisa que o Nelson não tinha. E foi aí que nasceu a JNA, Júnior, Nelson e Adrian. Foi nesse dia que eles decidiram fazer a sociedade, aí criaram o nome JNA, nasceu a JNA ali entre 85 e 86. Esses irmãos, eles tinham um Fusca velho, na época já velho, e eles iam até, como eles não conseguiam comprar tubo em grande quantidade, nem encomendar tubo, eles pegavam esse Fusca e ia até ali o bairro da Lapa, em São Paulo, uma fábrica de tubos que tinha ali, eu tenho, e eles compravam a sucata dessa empresa, tipo assim, tubos que sobravam. Eles produziam, às vezes passavam um pouquinho da produção de uma encomenda, o que sobrava eles deixavam um estoquezinho ali, uma sucata, um resto ali, que eles iam lá e pegavam ali. Eles pegavam alguns tubos desses aí, colocavam em cima do Fusca e voltavam para a JNA. Eram tubos trefilados, mas era assim, era tudo comprado o que tinha, chegava lá, o que tem? Tem isso aqui, ó. Então ele se virava, ele comprava aquilo ali. A produção ainda era bem arcaica, ainda continuava na solda elétrica lá e tal, ainda continuava fazendo uma produção bem vamos dizer assim, nas coxas, né? Depois que eles já tinham produzido aí uma média de uns 30 quadros já, o Nelson falou assim, não, peraí, vamos melhorar um pouquinho isso aí, né, cara? E ele foi pesquisar, ele já tinha ouvido falar alguma coisa sobre solda TIG e tal, ele falou, vou pesquisar isso aí. Descobriu que tinha um senhorzinho que fazia reparo em algumas peças de aviões ali perto, e ele pegou e foi lá conversar com o tiozinho, foi ver como é que funcionava. O tiozinho usava um gerador TIG, né, um trombolhão e tal, e ele começou a conversar com o tiozinho e tal, ele falou assim, pô, legal. Aí eles falaram, vamos comprar um gerador desse daí. Foi aí que eles conseguiram comprar o primeiro gerador, não é uma maquininha TIG não, eles compraram um geradorzão TIG, era tipo um motorzão, barulhento, enorme e tal. E o cara que vendeu esse gerador para eles era uma loja, era um lugar que fazia retífica de motores de solda, de geradores e tal. E o cara que vendeu para ele foi o cara que deu realmente a primeira aula prática para o Nelson. Foi o cara que realmente ensinou. Só que o cara tinha a máscara dele e não tinha uma máscara para emprestar para o Nelson. O que aconteceu? O Nelson pegou um vidrinho ali, um filtro, né?
e ele segurava o filtro aqui no olho aqui, enquanto o cara tava de máscara e fazendo a solda. Aí mostrava, ó, solda assim, com essa mão aqui você acrescenta material aqui e tal. E o Nelson ficou ali olhando ali, sei lá, por uns 10, 15 minutos. Ele entendeu mais ou menos como é que funcionava. Não, beleza, pegaram a máquina, levaram pro galpãozinho lá que era a JNA. Beleza, ele foi pra casa. No outro dia, quando ele acordou, que ele se olhou no espelho, ele tava com a marca certinha assim do filtro e a cara dele completamente queimada. Vermelha, parecia que ele tinha tomado 300 sóis na cara. Foi assim que ele percebeu o quão forte era a radiação da solda. Ele aprendeu do pior jeito possível. Assim que ele começou a produzir os quadros com esse gerador TIG, que aí a qualidade de solda, tal, de acabamento dos quadros ficaram melhores, a qualidade do quadro melhorou, aumentou, consequentemente a venda dos quadros também aumentou um pouquinho. Valeu o investimento. Já nessa época aí, eles faziam muito quadro por encomenda. Tirava a medida do piloto tal, e faziam o quadro de acordo com aquele cara. A criançadinha pequenininha de 6, 7 anos, eles iam lá e faziam um quadro pequenininho. Um cara enorme, 1,80 m, 1,90 m, eles faziam um quadro um pouco maior. Isso aí ajudou muito a marcar o nome da JNA no mercado. Foi bem na época que a Caloi e a Monarch estavam caindo as vendas, né? Aí a JNA começou a levantar suas vendas, apesar deles, eles não montavam bicicletas, eles faziam só o quadro, de vez em quando guidão, garfinho e tal, mas era o quadro, o JNA era o quadro. Entre 87 e 88 ali, mais ou menos, eles começaram a fazer o quadro para freestyle, porque até então o público-alvo deles era o pessoal do bicicross, era o pessoal do racing. O Nelson fazia os quadros para ele de freestyle, porque ele já era o cara do freestyle, ele não era mais do bicicross. Fazia uns quadrinhos para ele ali e tal, mas entre 87, vamos dizer assim, mais 88 mesmo, ele começou a fazer os quadros de freestyle, inclusive aqueles quadros que copiavam os GT, né, Performer e tal. Quando ele começou a fazer, foi diminuindo a quantidade de quadros de race e aumentando a quantidade de quadros de freestyle. Nessa época já não compravam mais tubos em sucata, eles já conseguiam encomendar os tubos, só que assim, eles compravam ali, vamos dizer, 50 quilos de tubo, durava 2, 3 meses para usar todos aqueles tubos, né? Para fazer as caixarias, PDVL, a caixa da direção, eles ainda usavam um torno emprestado, eles ainda não tinham torno. Eles já tinham trocado o geradorzão por umas máquinas menores de solda, né, TIG e tal. Eles ainda não tinham torno, então demandava uma trabalheira. E o Nelson começou a se sentir sobrecarregado com isso daí, porque ele que era o cara da produção. Um dos irmãos ficava mais na parte de serviço burocrático, né, compra e venda, banco, essas coisas e tal, e o outro irmão ainda dava mais ajuda na linha de produção, cortar tubo, já começou a fazer um pouco de solda também e tal, mas o Nelson começou a se sentir muito sobrecarregado. Eles já tinham alguns funcionários nessa época, um deles era o Formiga, Marcelo Formiga, cara lenda aí do bicicross e do começo do freestyle também, dos aéreos em quarter pipe. Já estavam produzindo uma faixa de 120 quadros por mês. Foi aí que o Nelson falou, não, cara, estou me sentindo muito sobrecarregado. Um dos irmãos, inclusive, saiu da firma para resolver problemas particulares. Aí ficou só ele, mais um cabeça da firma, né, e alguns funcionários, e o Nelson falou assim, não, cara, pô, eu quero sair, eu não estou mais aguentando. Aí os dois irmãos, o Júnior e o Adrian, compraram a parte do Nelson. Isso já finalzinho dos anos 80, ali para 89, quase 90, o Nelson pegou e se retirou da JNA. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Próximo vídeo eu continuo contando a história da JNA. Tem bastante coisa legal aí para vocês saberem. Falou? Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, não se esqueçam de compartilhar, se inscrevam no canal, aquilo de sempre, né? Para dar uma força pra gente aí, beleza? Grande abraço do tiozinho que gosta de falar de coisa velha. Falou!